Está no ar o programa Conexão Celestial. Olá, nossos queridos amigos da Conexão Celestial. Mais uma vez estamos juntos e hoje, com esse festival de verdade do céu para nos dar visão, determinação, nos guiar para a luz da sua palavra, para a luz da verdade de Deus. Obrigado, Senhor, pelo Felipe, que ele está realmente relendo aquela mensagem que eu já enviei para vocês, mas que ele também está fazendo de uma forma tão linda, porque é muito importante essa mensagem que o Felipe está nos trazendo, né, e que eu trouxe para vocês anteriormente, sobre a desmascarando uma grande mentira que fez com que as pessoas se desviassem totalmente da simplicidade do Evangelho. E nós trouxemos a luz da palavra, porque nós amamos vocês e amamos estar com vocês e amamos compartilhar com vocês essa grande verdade que é a palavra de Deus, para dar luz para seus caminhos, lâmpada para os vossos pés, porque Jesus é a palavra. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito poderosa, que é simbologia do Espírito, né? Homens da montanha, em relação ao que nós temos que fazer espiritualmente, ok? Um beijo no coração, espero que desfrutem de cada mensagem linda dessas e que possa trazer para vocês paz e harmonia e fé, segurança e visão. Beijo no coração, ok? Amo vocês. Homens da montanha, uma preleção inspiradora, refrescante, encorajadora do querido e amado pai Davi, profeta do fim. No versículo 1 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, vemos que se fez uma grande distinção entre a montanha e a multidão. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Quando Jesus subiu a montanha, ele deixou a multidão para trás. Os cumes das montanhas nunca estão cheios de gente. Eu já escalei muitas montanhas e estava quase sempre sozinho, porque é um trabalho duro. Não são muitas as pessoas que gostam de escalar montanhas. É solitário e você tem que deixar tudo para trás. Provavelmente vai levar muitos arranhões, se machucará e talvez até custe a sua vida. Há mais luz nas montanhas, dá para ver o sol por muito mais tempo. Depois que já está escuro no vale, o vale está quase sempre escuro, cheio de pessoas, cheio de coisas, mas quase sempre na escuridão. Na montanha, venta muito, faz frio, mas é fascinante. Se você vai escalar uma montanha, precisa realmente considerar que vale a pena morrer por isso. Qualquer montanha, a montanha desta vida, a montanha da realização, a montanha dos obstáculos, das dificuldades, se você vai escalar, tem que valer a pena morrer por ela. Enfrentar o vento frio e a tempestade, que simbolizam a adversidade. Mas no topo da montanha, sozinho,
nos sentimos bem mais perto do Senhor. A voz do seu Espírito lá é tão alto que é quase como se estivesse trovejando. O silêncio no topo da montanha é ensurdecedor. Temos um verdadeiro clímax no cume de uma montanha. É tão emocionante que quase dá medo. Ao passo que no vale a voz da multidão é tão alta que não conseguimos ouvir a voz de Deus. É claro que escalar as montanhas é extremamente perigoso. Nunca se está tão perto do abismo como quando se está na beirada. E um pequeno passo em falso e você pode ir para lá embaixo de novo. É uma coisa estranha. O alpinismo é muito mais fácil subir do que descer. Uma vez lá em cima, talvez nunca seja possível voltar. Esse é um dos preços que se paga por escalar montanhas. A morte de muitos alpinistas ocorreram na descida, porque na subida dá para ver bem o caminho, mas na descida não. Quantas pessoas viraram as costas ao Senhor e ao seu serviço? Veem realmente no que estão se metendo? Acham que estão voltando para o caminho mais fácil? Mas nunca perceberam que voltar para trás vão ter uma grande decepção. Quando você está lá em cima, tem uma sensação engraçada, como se não quisesse deixar a montanha. Não há nenhuma inspiração ao descer, ao passo que na subida há uma certa motivação, uma coisa quase espiritual, e arriscaremos qualquer coisa. Na descida não há inspiração, nem meta, nem realização. Só estamos deslizando de volta para o atoleiro, para o pântano da humanidade e o lodossal da multidão. Só os pioneiros escalam as montanhas, pessoas que querem fazer algo que outros jamais fizeram, pessoas que querem estar acima da multidão, além daquilo que já foi feito e realizado. Os pioneiros têm que ter visão para ver o que ninguém mais consegue ver, fé para acreditar em coisas que ninguém mais acredita. Iniciativa para ser o primeiro a tentar, coragem, ter peito para ir até o fim. Lá na montanha, você é o primeiro a ver o sol nascer e o último a vê-lo se pôr. Você tem uma visão total de toda a gloriosa criação de Deus. Vê o horizonte em toda a sua extensão, os 360 graus. É como ver toda a vida do começo até o fim e compreendê-la. Você sente como se estivesse vivendo na eternidade, enquanto que lá embaixo eles vivem no tempo. Você vê o mundo na sua perspectiva exata, com cordilheiras após cordilheiras para ser conquistadas e o mundo além da visão e do horizonte do homem comum. Você vê picos distantes para serem escalados. Você vê vales distantes ainda por atravessar. Você vê coisas que os homens no vale jamais conseguirão ver, nem mesmo compreender. Se vale a pena subir a montanha, no vale você fica envolvido com a multidão, com as coisas ilusórias, com o materialismo, não consegue ver mais nada, senão tempo, criaturas, coisas temporárias, que em breve passarão. Mas se elevar sua cabeça acima dessa multidão, e eles ficarão ressentidos com você, resistirão, lutarão contra você, porque não conseguem, nem querem compreendê-lo. Eles nem querem saber que há montanhas.
não querem que outros ouçam que há montanhas ou recebam uma lufada do ar fresco desse pico cristalino. Eles querem mantê-lo preso lá embaixo, no vale, na lama, no lodossal. Quando veem que você está numa montanha e eles no vale, odeiam você, porque é óbvio que está acima deles e eles não querem que ninguém seja acima deles. Querem mantê-lo atolados na lama como todos eles. Não querem que saiba que existe outro lugar para onde ir além do vale e farão todo o possível para desencorajá-lo de escalar a montanha a seguir. Que vontade eu sinto de te ver, Jesus, eu preciso de você. Tão grande é o amor que você me dá. Eu nem tenho palavras pra contar. Este amor é maior que o mundo, é tão grande assim, tão profundo, que pode toda a terra ele mudar e o brilho das estrelas derramar pra fazer tudo bem mais bonito e trazer todo o céu infinito. Por isso eu já nem posso me calar. A força deste amor me faz cantar. Que vontade eu sinto de te ver, Jesus, eu preciso de você. Tão grande é o amor que você me dá. Eu nem tenho palavras pra contar. Este amor é maior que o mundo, é tão grande assim, tão profundo, que pode toda a terra ele mudar e o brilho das estrelas derramar pra fazer tudo bem mais bonito e trazer todo o céu infinito. Por isso eu já nem posso me calar. A força deste amor me faz cantar.
Os pioneiros escalam montanhas, pessoas que querem fazer algo que jamais outros fizeram. Está acima da multidão, além daquilo que já foi feito e realizado. Os pioneiros, eles têm que ter visão para ver o que ninguém mais consegue ver. Fé para acreditar em coisas que ninguém mais crê. Iniciativa para ser o primeiro a tentar. Coragem, ter peito para ir até o fim. Lá na montanha, você é o primeiro a ver o sol nascer e o último a vê-lo a se pôr. Você tem uma visão total de toda a gloriosa criação de Deus. Você vê o horizonte em toda a sua extensão, os 360 graus. É como ver toda a vida, do começo até o fim, e compreendê-la. Você sente como se estivesse vivendo na eternidade, enquanto que lá embaixo eles vivem no tempo. Você vê o mundo na sua perspectiva exata, com cordilheiras após cordilheiras para ser conquistada, e o mundo além da visão do homem, do horizonte do homem comum. Você vê picos distantes para serem escalados. Você vê vales distantes ainda por atravessar. Você vê coisas que os homens nos vales jamais conseguiriam ver, nem mesmo compreender. No vale você fica envolvido com a multidão, com as coisas ilusórias, com o materialismo. Não consegue ver mais nada senão tempo e criaturas, coisas temporais, e em breve passarão. Mas se elevar sua cabeça acima da multidão, você próprio se tornará uma montanha no meio deles. E eles ficarão ressentidos com você, resistirão, lutarão contra você, porque não compreendem, não conseguem compreendê-lo. Eles nem querem saber que há montanhas. Eles não querem que os outros ouçam que há montanhas, ou recebam uma lufada do ar fresco desse pico cristalino. Eles querem mantê-los presos lá embaixo no vale, na lama e no lodossal. Quando veem que você está numa montanha e eles no vale, eles odeiam você, porque é óbvio que estão acima deles e eles não querem que ninguém esteja acima deles. Eles querem mantê-lo atolados na lama, como todos eles. Não querem que saibam que existe outro lugar para onde ir, além do vale, e farão todo o possível para desencorajá-lo a escalar as montanhas. Sou peregrino e estrangeiro de um país celestial, da cidade espacial. Vou andando pelas terras das promessas que Abraão guardou no seu coração, que não tinha casa, preferiu viver numa cabana, sem certa morada, viajava numa caravana. Sou peregrino e estrangeiro de um país celestial, da cidade espacial. Vou andando pelas terras das promessas que Abraão guardou no seu coração. Vou de casa móvel pra todo lugar, amigos meus. Vivo sobre as rodas, firme das promessas de Deus. Yeah, 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 yeah. La, 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 la.
terras das colinas de Xangri-Lá, seguindo um sol brilhante pra me guiar, levando amor no peito que Deus me dá. O amor é o meu país, eu venho dar. Eu sou um peregrino, eu vim de lá, das terras das colinas de Xangri-Lá, seguindo um sol brilhante pra me guiar, levando amor no peito que Deus me dá. Você já reparou que desde tempos imemoráveis tem-se travado guerras entre os povos que vivem nos vales e os povos que vivem nas montanhas? É um fato histórico, por incrível que pareça. As pessoas das montanhas são sempre mais fortes, mais robustas, mais resistentes e sempre em menor número. Mas elas sempre sobreviveram porque sempre tiveram as suas montanhas onde se refugiarem. E as pessoas do vale nunca conseguiram persegui-las, porque o povo do vale não era o suficiente forte, ágil para escalar montanhas. Então perseguia o povo das montanhas até certo ponto e depois o deixavam. Só queriam se livrar dele. O povo do vale não querem conquistar as montanhas. Só queriam se livrar do povo das montanhas, que eram como espinhos na sua carne, esporas nas suas ilhagas. As pessoas das montanhas provaram que era possível viver em outro lugar que não fosse o vale. Uma coisa que eles diziam, ser impossível. A história está cheia de exemplos de povos da montanha que conquistaram povos do vale, mas são poucos os exemplos dos povos do vale que conquistaram povos da montanha. O perigo, porém, que sempre houve para as pessoas das montanhas é que depois que conquistarem o povo do vale, elas próprias se radicaram no vale. Então, aprendemos com a história que é melhor para os povos das montanhas estar em guerras com os povos dos vales, em guerra contínua, interminável, implacável com o vale. O vale é o mundo, a Babilônia. Para que não aconteça que o vale se apodere deles, o espírito do mundo, o espírito egoísta, sistemático, egocêntrico. O perigo é quando fazem as pazes com o vale, quando se tornam seguro ir lá para baixo. O maior perigo é quando nos sentimos em segurança, estáveis, porque então perdemos aquela liberdade que se tem na montanha, a liberdade arrebatadora da montanha. O vale é o território do homem, as terras altas são o território de Deus. O homem domina o vale, mas só Deus domina a montanha. Então nós temos que viver ligados no Espírito, conectados com o Senhor, não só seguindo o nosso próprio entendimento, E aqueles que vivem nas montanhas sabem disso, mas os homens que vivem nos vales pensam que eles são de Deus, porque decidem sua própria vida, sentem-se tão seguros que acham que não precisam de Deus, porque como não conseguem mais ver o céu, se esqueceram que existe um Deus. Mas as pessoas nas montanhas passam por experiências tão assustadoras, tão terríveis, tão perigosas que têm que viver
perto de Deus. O caminho é acidentado, é escarpado, e você tem que carregar uma carga difícil, pesada. E as pessoas que a encontram quando estão subindo nem sempre são amáveis, mas elas são ainda piores lá embaixo no vale. Não há muitos lugares para viver nas montanhas, só pequenos abrigos toscos e cabanas. Não há muito para comer, é frio, é ventoso. Mas até morrer lá é emocionante. É melhor morrer nas montanhas do que viver no vale. Quem é que alguma vez leu no jornal sobre alguém que escorregou e caiu numa rua da cidade, mas o homem que morreu na montanha, mesmo num país distante, faz notícias, porque pelo menos ele ousou tentar. Josué, Caleb, dois dos espiões hebreus do Antigo Testamento, eram verdadeiros pioneiros e homens das montanhas. Eles foram os únicos da antiga geração que sobreviveram os 40 anos no deserto. Eu acho que eram da mesma idade. Josué conquistou uma nação e aos 80 anos de idade, Caleb praticamente disse: deixem o resto dos covardes ficarem com os vales. Eles ainda eram um lutador, um pioneiro, e disse: eu fico com as montanhas. Veja número 13, versículo 30. Caminhos batidos são para homens abatidos, mas os piques da montanha são para os grandes pioneiros. Se você escolher a montanha, deixará a multidão para trás e então saberá quem são os discípulos. Só os discípulos de Jesus foram até ele no monte. Quando ele subiu a montanha, eles foram os únicos que tiveram o privilégio inestimável de ouvir o sermão mais famoso do mundo. Os únicos que na realidade ouviram a voz de Deus nesse dia foram aqueles que deixaram as multidões e escolheram as montanhas, os únicos que seguiram Jesus todo o caminho. Vê Mateus 5, versículo 1. Pergunto-me, quantos não tentaram acompanhá-lo durante um tempo, ficaram pelo caminho ofegantes. Eu tenho certeza que isso eliminou todas as pessoas que estavam interessadas nos pães e nos peixes e que queriam saber o que iam ganhar com a situação, porque o preço era alto. De que adianta subir montanhas tão grandes com estes malucos? Não passam de fanáticos ou não estariam escalando? São loucos? Será que não sabe que ninguém nunca a escalou? Não sabe que isso não pode ser feito? Porque haveríamos de ir lá em cima arriscar a nossa pele, ainda que seja para ver um milagre ou ganhar um outro sanduíche de peixe? Não vale a pena gastar as nossas energias subindo essa montanha. Vamos nos sentar e ver se eles vão conseguir voltar. Vamos nos sentar aqui de braços cruzados e ter uma boa descansada enquanto eles sobem a montanha. Vamos esperar e ver primeiro se é possível subir montanha. Bem, nunca se ouve falar de alguém que esperou para ver se pode ser feito. Apenas se ouve falar de pessoas que ou conseguiram fazer uma certa coisa ou morreram tentando. Mas quando você consegue, Deus fala com você. Ele fala com você cara a cara. Ele próprio ensina e lhe revela os seus maiores segredos. Então, o que é que você ouve nas montanhas? Coisas que ecoarão o mundo inteiro. O que você ouve na quietude? Sussurros que irão mudar o curso da história. As maiores leis dadas ao homem, em que são a base da maior parte das leis do mundo civilizadas, foram entregues a homens que estavam sozinhos numa montanha. Um homem, Moisés, desceu de uma montanha com os 10 mandamentos e a nação hebreia nunca mais foi a mesma. Nem o mundo.
O maior sermão que já foi pregado, o Sermão da Montanha, foi dada a um dos homens da montanha pelo maior alpinista de todos, Jesus, que finalmente subiu a sua última montanha, o Monte do Calvário, Gólgota, e morreu sozinho pelos pecados do mundo. Essa era a montanha que só ele podia subir, porque por você e por mim. E ele subiu. Depois que os discípulos de Jesus ouviram o seu sermão da montanha, eles desceram e mudaram o mundo. Eles nunca mais foram os mesmos. O que mudou e que veio a mudar o mundo, eles ouviram a voz de Deus, ensinando-lhe coisas que eram completamente contrárias ao que lhes tinha sido dito no vale. No vale diziam: bem-aventurados os romanos, os orgulhosos, os altivos, os poderosos. Veja só o que eles fizeram, conquistaram o mundo inteiro. Vale a pena ser romano? Mas na montanha Jesus estava dizendo exatamente o contrário. O sol está descendo e você o vê. As montanhas são tão lindas e você sabe que precisa de algo, e sabe que é por isso que está olhando. E você pensa em voar e quer liberdade. Ouça, meu irmão, essa voz de amor, ele está junto de você, em seu coração, sua voz soando. Chama toda hora, chama sem parar, como um pássaro que canta de manhã, e é sua luz nascendo. E você segue caminhando, dia após dia pensando. Suas ideias não têm fim e seus pensamentos são mais de 1000. Mas ele está na porta, você abre e entra. Ouça, meu irmão, essa voz de amor, ele está junto de você, em seu coração, sua voz soando. Chama toda hora, chama sem parar, como um pássaro que canta de manhã, e é sua luz nascendo. Ouça, meu irmão, essa voz de amor, ele está junto de você, em seu coração, sua voz soando. Chama toda hora, chama sem parar, como um pássaro que canta de manhã, e é sua luz nascendo. Ouça, meu irmão, essa voz de amor, ele está junto de você, em seu coração, sua voz soando. Bem-aventurado os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Simples pescadores ignorantes e iletrados estavam ouvindo um carpinteiro falar-lhe de algo que os iria tornar governantes maiores do que os Césares de Roma, governantes de um império maior do que o de Roma. Bem-aventurados os pobres de espírito,
os seus pobres discípulos, ignorantes e iletrados, porque deles é o reino que vai governar o universo. Como se atrevem a se intrometer no nosso vale e nos falar de coisas que se dizem nas montanhas? Não temos outro rei a não ser o César. Como se atreve a dizer que existe, a não ser o César, desculpa. Como se atrevem a dizer que existe outro rei? Dei-o fora, não temos outro rei a não ser César. E ao martirizarem os seguidores de Jesus, simplesmente os promoveram para o reino dos céus, que um dia vai aniquilar o reino do vale, ou seja, o sistema capitalista egoísta, mau, babilônico. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, mas bem-aventurado por terem problemas e mágoas? Sim, porque vocês serão consolados. No vale dizem, é mais bem-aventurado alegrar-se, estar contente, se divertir a valer. Essa é a nossa alegria. Como se atreve a vir aqui e nos dizer para mudarmos? Mas vocês serão consolados e eles serão amaldiçoados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, versículo 5. Aqueles que não contra-atacam violentamente e estão dispostos a morrer pelo Evangelho vão ganhar a maior de todas as batalhas pela conquista do mundo. Esses que vão para a cadeia por causa da sua fé, que aguentaram de tudo e são perseguidos, serão os governantes do mundo do futuro, do mundo por vir. Os pobres de espírito, os humildes, são o povo da montanha. Aqueles que choram, que vivem nas montanhas. Os mansos são os das montanhas. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5, versículo 6. Eu achei muito interessante essa história, essa passagem, essa mensagem maravilhosa sobre o paralelo, né, de nós estarmos espiritualmente subindo uma montanha, porque aí como é que a gente vai seguir no caminho certo, mesmo que seja um caminho apertado, difícil, se conectando na conexão com o Senhor. Então é importante a gente ter a conexão celestial com o Senhor, estar sempre ouvindo a voz de Deus, como se ouve na montanha. Muito importante, né? As pessoas das montanhas têm fome e têm sede, e só de Deus, uau, que forte, e só Deus pode saciá-las, tá vendo? Então as pessoas que estão espiritualmente subindo uma montanha, saindo, tirando a mente, tirando a visão que o mundo dá, egoísta, sistema, e subindo a montanha, ou seja, buscando a vontade do Senhor, entrando pelo caminho apertado e estreito, vão ser satisfeitas, porque Deus fez o homem de uma forma tal que ele só encontrará satisfação nele. Só nas palavras que fazem maravilhas, o espírito da palavra. As pessoas de lá embaixo no vale não conseguem ver mais do que um palmo na frente do seu nariz e estão satisfeitas consigo mesma e saciadas. Então o Senhor a despedem vazias. É isso mesmo, né? Então tão cheia deles mesmos, da sua própria mente, só tem a visão nesse mundo, não tem uma visão espiritual. Vem em Lucas 1, versículo 53. Uau, forte, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5, versículo 7. Os misericordiosos são os da montanhas. Raramente se ouve falar de cães São Bernardo. No vale, alguns dos cães mais famosos do mundo são da montanha. Eles socorrem
Eles têm misericórdia do povo da montanha. São eles quem alcançarão. São eles que alcançam misericórdia, glória e fama. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Na montanha não há condenação. A neve derretida é a água mais pura do mundo. A água destilada, completamente pura, diretamente de Deus. Então, Deus é energia pura e a gente tem que se conectar com Ele e beber dessa água que Ele tem derramado sobre nós, que é a água da palavra. Jesus é a palavra. Então, se Jesus é a palavra, essa água é destilada, essa água é pura. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como os carmesins, se tornarão branco como a lã. Isaías 1, versículo 18, puros de coração. O rei Davi nem sempre foi puro, mas, como ele amava tanto o Senhor, ele sabia que era um pecador, alcançou misericórdia. Deus o considerou justo e puro de coração. Não há poluição na montanha, o ar é puro, a água é pura, as pessoas são puras de coração. Elas verão a Deus. Uau! Que lindo, né? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Pacificadores com quem? Está em paz com o inimigo? Como podemos estar em paz com eles? Como podemos estar em paz com o vale quando o vale se recusa a estar em paz conosco? Você chega para pregar a paz e o que acontece? Eles querem guerra. Não se pode fazer paz com aqueles que querem guerra. Então, com quem você pode estar em paz? Com Deus, com os pacificadores, aqueles que querem paz. No nascimento de Jesus, os anjos cantaram paz na terra aos homens de boa vontade. Não há boa vontade para com os homens, mas, como diz a Bíblia católica, aos homens de boa vontade. Como você pode ter paz com os homens maus, homens de má vontade? É impossível. Para o povo do vale não existe paz, só guerra. Eles nunca estão em paz entre si, porque nem conseguem se entender. A única coisa que se pode fazer é conquistá-los. A maneira mais fácil de conquistá-los é deixá-los apodrecer na sua própria impiedade, de modo que fiquem fracos, preguiçosos, gordos e doentes com os seus próprios pecados. E assim, com seus próprios pecados, e assim não serão mais páreo para o povo da montanha. Há milhares de anos que isso aconteceu na história. O povo da montanha sempre conquista o povo do vale, sempre. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça. Mateus 5, versículo 10. Eles descem da montanha e oferecem a paz da montanha para os do vale, mas são maltratados, são presos, são crucificados, contudo são abençoados. É mais bem-aventurado ser maltratado, preso, crucificado, quando se sabe que se é da montanha, que se tem a verdade e sabe que está certo, do que viver uma mentira. É verdade, né? É verdade, isso é muito forte. No vale, em ócio e segurança. Você é perseguido porque está certo e eles não suportam os que estão certos. O povo do vale está na escuridão há tanto tempo que a luz os cega e não aguentam quando descobre que você está certo e eles estão errados. Eles não querem ser desmascarados. Porque eles não querem ser desmascarados. Aí vem, porque deles é o reino dos céus, acabamos onde começamos. Os pobres de espírito são os perseguidos. Ambos acabaram possuindo o reino dos céus.
Que lindo, né? Que maravilha. É verdade. Então, para a gente ser limpo, puro e possuir o reino dos céus, temos que estar conectado com Ele, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso pastor, pastor das nossas almas. Bem-aventurado é aquele que não se ofende em mim. Bem-aventurado é aquele que não se ofende em mim. Bem-aventurado é aquele que não se ofende em mim. Confia em ti. Muita paz tem os que amam tua lei, paz tem os que amam tua lei, e para eles não há tropeço. E em ti aqueles que buscam a ti, Senhor. Tu conservarás em paz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia. Porque ele confia em ti, porque ele confia, porque ele confia em ti, confia em ti. Confia em ti. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Mateus 5, versículo 11. As pessoas do vale dizem: vocês estão perturbando o nosso falso senso de segurança, perturbando a nossa paz. O que você está realmente tentando fazer é dar-lhe paz, mas estão perturbando a confusão deles. Vocês estavam trazendo uma atmosfera de paz no meio da confusão. Para eles, confusão é paz. Essa é a espécie de paz que eles compreendem. Eles detestam que você venha lhes mostrar a paz verdadeira, porque isso revela que eles não têm a paz. Por isso eles mentirão, enganarão, dirão toda espécie de mal contra vocês falsamente. Mas exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5, 12.
versículo 12. Nem sempre aqui. É claro que se você viver no permanente paraíso da paz e alegria que Deus dá, vai ter uma grande parte dessa recompensa agora, não é? No Espírito você já está no céu. Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. Lucas 17, versículo 21. Por isso, grande é essa recompensa de sentir o céu no seu coração. Grande é a sua recompensa no céu, na vida futura, porque assim perseguir os profetas que foram antes de vós. Toda a minha vida eu li isso, pondo o ênfase na palavra vós. Assim perseguir os profetas que foram antes de vós. Mas o que realmente significa assim perseguir os profetas que foram antes de vós? Aqueles outros profetas como vocês, como outros profetas, como vocês também são profetas. Isso prova que vocês são profetas. Vocês estão na categoria de profetas quando são perseguidos por profetizarem, né? Por falar a verdade, por falar a palavra verdadeira. E é grande o vosso galardão nos céus. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado e ser pisado pelos homens. Mateus 5, versículo 13. Algumas das religiões estabelecidas se consideram o sal da terra. Houve um tempo na época da igreja primitiva, como é relatado no livro dos Atos, em que os cristãos eram caçados, perseguidos e crucificados. Eles eram o sal da terra. Mas agora a maioria desses homens da montanha desceram para viver no vale e se tornaram insípidos. Os pobres perseguidos lá em cima nas montanhas sabem mais sobre a vida através da pobreza, da fome, do que os ricos e gordos no vale. Né? Como muitas religiões hoje que só falam em prosperidade, só falam das coisas desse mundo, e você, hora que você vai ganhar um carro novo, hora que isso, faça isso, Deus está me falando isso e aquilo. Não tem nada a ver com o evangelho, com a salvação das suas almas, das nossas almas, que Jesus morreu por nós. Quem está se afogando no seu próprio luxo e não vê nada a não ser um mundinho ao seu redor? Claro que Deus não é contra você viver bem, ser até rico, tudo bem, mas você tem que ter seu coração nisso. E você tem que estar ciente e tem que estar olhando as pessoas, amando não coisas, não carros lindos, não casas lindas, não riqueza, mas olhando pessoas, porque uma pessoa vale muito mais para Deus do que vários diamantes. É isso aí que Jesus estava falando. As pessoas ricas lá embaixo no vale zombam das pessoas que estão na montanha, têm preconceitos, falam mal, discrimina. Isso é abominável para o Senhor. Então, de que lado você vai ficar? Você vai ser como os Caleb e Josué, que disseram: eu fico com a montanha? Ou vocês preferem viver no luxo exuberante do vale, com as pessoas mortas do vale, que chegam até um certo ponto e não querem ir mais longe? Quais as nações que ficaram livres mais tempo do que qualquer outra do mundo? Aquelas como a Suíça, nos Alpes, os Himalaias. Outras civilizações surgiram e desapareceram, mas essas ainda estão aqui. Talvez não tenham uma grande população, nem sejam poderosos, nem muito famosos, mas ainda estão aqui. Uma razão porque ainda estão livres é porque não tem muito que os outros queiram. Ninguém quer as suas montanhas a não ser eles mesmos. Nas Sagradas Escrituras, o poder e a grandeza são simbolizados por montanhas, nunca por vales. O Senhor fala do reino de Deus como uma montanha que se tornou tão grande que enche toda a terra. Veja em Daniel 2, versículo 35. Fala de Sião, ou a casa do Senhor, como uma montanha onde toda a terra irá
para adorar e de onde a palavra de Deus sairá. Veja Isaías 2, versículo 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmos 23, versículo 2. Onde você imagina que estão esses pastos? Eu sempre os imaginei com prados nas montanhas, como lindos laguinhos de águas cristalinas, refrigerando a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmos 23, versículo 3. Como é a sua vereda? É uma trilha estreita, pedregosa na montanha. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte. Salmos 23, versículo 4. A morte no vale, a vida está nas montanhas. Saia do vale, fuja para as montanhas, como pássaro, vós que estáis cansados do pecado. Salmos 11, versículo 1. O Senhor é o seu pastor. Você está vivendo uma vida nova e maravilhosa com Jesus, nos lindos e verdes pastos, na montanha, no Espírito. Se você ainda não vive uma vida assim, pode receber Jesus agora, em seu coraçãozinho, agora mesmo. Faça essa oração sincera comigo. Querido Jesus, repete, querido Jesus, eu acredito que você é o Filho de Deus e que você morreu por mim. Peço-lhe que perdoe todos os meus pecados, Jesus. Eu abro a porta da minha vida. Eu convido você para entrar no meu coração. Eu peço que me dê a vida eterna. Por favor, Jesus, entra. Me ajude a ler a sua palavra, a Bíblia, né? E a viver por você. Por favor, me encha com o seu Espírito Santo. E me ajude a falar aos outros sobre você, para que eles também possam conhecê-lo. Eu te peço, querido Jesus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que lindo, né? Gostaram? Linda mensagem. Deus abençoe vocês. Agora vamos ficar com a nossa querida Marisa, com as histórias lindas dela. Vamos ouvir o louvor e em seguida a Marisa vem para trazer sua mensagem linda e depois vamos chamar a Ana, vamos chamar a Mari Gonçalves, vamos chamar também a querida Raquel e Jeremias. Beijo no coração, amo vocês. Vamos ver a luz da montanha, porque o vale já está escuro. A voz da multidão dói meu coração, pois não dá pra ouvir a voz de Deus. Vamos lá sentir o silêncio da montanha, vamos lá ficar perto de Deus. Se você quer fazer algo novo, quer subir além da multidão, pra ver coisas que ninguém pode ver, ter muita fé, realmente crer, viver a vida, viver a vida, viver a vida, viver a vida. La 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 la, hey, la 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 la, hey, la 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 la, la 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 la, hey, la 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 la, hey, la 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 la. Vamos ver a luz da montanha, porque o vale já está escuro. A voz da multidão dói meu coração, pois não dá pra ouvir a voz de Deus. Vamos lá sentir o silêncio da montanha, vamos lá ficar perto de Deus. Se você quer fazer algo novo, quer subir além da multidão, pra ver coisas que ninguém pode ver, ter muita fé, realmente crer, viver a vida, viver a vida, viver a vida, viver a vida.
o novo, quer subir além da multidão, pra ver coisas que ninguém pode ver, ter muita fé realmente, viver a vida, viver a vida, viver a vida, viver a vida.